Boa noite. Vamos lá, então. Vamos parar de onde a gente veio contigo. Boa noite. A gente estava falando sobre scanf na aula passada, né? A gente comentou sobre scanf, falou que o scanf, ele na verdade é um leitor de informações que vem do teclado, né? Aí comentamos que o scanf, adicionado um determinado valor específico a ele vai ler determinadas situações, como por exemplo, porcentagem C, ele vai ler um único caractere fornecido via teclado, né? O scanf, com o especificador porcentagem C, ele não pula os caracteres em branco, né? Esses são caracteres válidos. Caractere em branco é caractere válido. Se o usuário teclar espaço antes da letra, o código espaço será capturado. A letra será capturada apenas na próxima chamada. Por quê? Porque ele captura apenas um. Então, para evitar, o que a gente tem que fazer? Colocar um espaço em branco antes, para ele pular os brancos de entrada, né? Voltando, falando do porcentagem S, ele faz a mesma coisa que o porcentagem C, só que ele lê uma cadeia completa, não um único caractere, né? No qual, quando você determina, por exemplo, uma variável caractere com uma determinada quantidade, nesse caso aqui está com 81 posições, né? Ele vai ler, então, ele lê uma cadeia de caracteres não brancos, essa também é uma grande diferença. Desculpa que eu estou dando um soluço aqui, só um pouquinho. Ai, passou. Ele pula os eventuais caracteres brancos antes da cadeia, é uma facilidade também, então se tiver um espaço em branco antes da cadeia de caracteres, ele vai estar pulando, certo? Ele não vai estar fazendo. Nesse caso aqui, a palavra porcentagem cidade não é usada, pois a cadeia é um vetor. Nesse caso, foi definido um vetor chamado cidade, né? De 81 posições. O código acima, então, funciona apenas para capturar nomes simples. Se o usuário digitar Rio de Janeiro, apenas Rio será capturado, pois o porcentagem S lê somente uma sequência de caracteres e não espaços em branco, né? Scanf com especificador no formato porcentagem, abre e fecha parênteses, né? É uma lista entre colchetes, todos os caracteres aceitos na leitura, né? Quando a gente tem um apóstrofo, um circunflexo aqui, né? Essa lista entre os colchetes, todos os caracteres não aceitos na leitura, né? Então, por exemplo, porcentagem A, E, O entre colchetes, isso significa ele vai aceitar todos os caracteres que sejam A, E, I, O ou U. Então, ele vai ler uma sequência de vogais. Essa leitura prossegue até encontrar um caractere que não seja uma vogal. Porcentagem, né? O não aqui, que é o nosso circunflexo aqui. A, E, O, U. Ele vai ler uma sequência de caracteres que não são vogais, tá? Essa leitura prossegue até encontrar um caractere que não seja uma vogal. Vamos ver aqui um exemplo, então, né? Leia uma sequência de caracteres até que seja encontrado o caractere de mudança porcentagem linha, né? Captura a linha fornecida pelo usuário até que ele tecle Enter. A inclusão do espaço no formato garante que eventuais caracteres em branco que precedam a cadeia de caracteres sejam descartados, né? Se vocês quiserem colocar isso, vamos ver o que a gente consegue. Professor, Pode falar. tá transmitindo alguma imagem da sua tela ou eu que não tô conseguindo ver? Não está transmitindo? Eu não tô conseguindo ver. Ah, caiu. Eu ainda pus para gravar e coloquei para transmitir e caiu. E agora? Agora tá perfeito. Ah, então tá. Deixa eu ver se está gravando já então, porque senão vai dar zica, né? Gravando tá.
Tá, beleza. Para entender. Então, vamos abrir aqui o nosso dev. Eu tive que formatar, eu tive que trocar de máquina, então, tudo zerado. Vamos colocar essa sequência aqui embaixo para a gente ver qual vai ser a leitura que ele vai fazer. Tá certo? Se vocês puderem fazer também, eu agradeço. Include stdio. Ah. Include. Char, cidade 81. No caso aqui, ele vai ser um vetor. Por que ele vai ser um vetor? Eu não estou especificando um porcentagem S na frente, né? Scanf, porcentagem. E aí ele vai ler até que seja pressionado a tecla Enter, certo? Vírgula. É isso, né? Certo. Olha lá. A, E, I, O, U. A partir do momento que eu dei Enter, ele vai ler todos os caracteres. Certo? Adiantar. Ainda falando de leitura de cadeia de caracteres, a gente tem um exemplo de algumas funções que podem manipular essas cadeias, que são as funções de impressão, certo? De comprimento, de cópia, concatenação e comparação. Aqui nós temos a primeira função, que é uma função que vai imprimir uma cadeia de caracteres. Então, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir uma cadeia de caractere, caractere por caractere, com uma quebra de linha no final. Tá certo? Então, aqui a gente tem a nossa função, uma função void, que ela não vai retornar nada, né? Que ela vai fazer o quê? Uma impressão de um determinado parâmetro que ela vai receber, né? Em formato de caractere. Aí vai ter um forzinho aqui que vai fazer o quê? Olha, enquanto isso aqui for diferente do final, né, que é o porcentagem, é o barra zero, você vai imprimir caractere por caractere, e aí no final você cai fora. A função de comprimento já é uma função que ela vai retornar alguma coisa, né? Nesse caso, ela vai retornar o quê? Ela vai contar quantos caracteres tem, né? Até encontrar um caractere nulo. O caractere nulo em si não é contado, tá? Então, essa é uma função que vai ter um retorno ele vai receber um parâmetro caractere, certo? E vai fazer um contador para saber, olha, qual é o comprimento. Apesar de a gente ter já funções que façam isso, né, a gente pode criar uma função também que faça a mesma situação. A função de cópia, o que a função de cópia faz? Ela copia os elementos de uma cadeia de origem para uma cadeia destino. É simplesmente faz uma transferência de um para outro, tá certo? Como que a gente pode estar fazendo isso? A gente poderia estar utilizando um vetor. Nesse caso aqui, um exemplo que foi dado para a gente, esse vetor, nós vamos ter dois vetores, tá? O vetor destino e o vetor origem, tá? Que ambos são do tipo caractere. Através do for, o que ele vai fazer? Ele vai pegar posição por posição de um determinado vetor, tá certo? Deixa eu tirar isso aqui. Posição por posição de um determinado vetor e vai copiar ele para outro vetor, tá certo? Posição por posição, tá certo?
Essa é uma maneira. Existem maneiras mais fáceis de se fazer isso? Existe maneira mais fácil. Tá? A gente já cansou de ver, deixa eu puxar uma situação nossa aqui, que existem maneiras mais simples e mais rápidas de se fazerem isso. Né? Utilizando o vetor, não esse tipo de função. Tá certo? Nesse caso, às vezes, um detalhamento desse na função acaba tornando ela ineficiente. Tá? Deixa eu pegar aqui. Lembra quando a gente fez isso aqui, ó? Que era o vetor inverso? Estão lembrados? A gente tinha um vetor de 5 posições, né? A gente digitava os números do vetor. Ó, lembra? Posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? E aí ele invertia, certo? Ele fazia. Dá para a gente fazer uma cópia da mesma maneira, certo? A gente vai receber um vetor aqui e vai jogar para outro vetor aqui embaixo, utilizando um for, tá? Simplesmente fazendo essa cópia. Professor, então, por que existe essa função cópia? Porque aqui a gente está tratando sobre uma leitura de caracteres. Nós estamos aprendendo que são cadeia de caracteres. Já fizemos a comparação da cadeia de caracteres junto com a tabela ASCII2, certo? E nós estamos aplicando uma lógica diferenciada em cima disso. Beleza? E a função de concatenação? O que significa concatenar? Concatenar significa juntar, tá? Então ele vai copiar os elementos de uma cadeia origem para o final de uma cadeia destino, tá? Então olha lá. Então eu tenho aqui a nossa função, que ela vai pegar um destino e uma origem, certo? Deixa eu pra cá. Nós vamos estar utilizando contadores, beleza? E nós vamos fazer aqui um while. Poderia usar um for? Tá, poderia, mas aí eu estou aqui verificando até que ele chegue ao final, certo? Quando chegar no final ele para, ele vai ficar incrementando. Então ele está usando um while com um for, beleza? Beleza. Então vamos lá. O que ele vai fazer aqui? Ele está pegando o destino, certo? Enquanto o destino não estiver no final, for diferente do final da cadeia, você vai incrementar o valor de i, tá? Então ele vai fazer o quê? Ele vai pegar essa cadeia e vai lá na outra cadeia, na cadeia origem. Vai começar nela. Vamos lá, zerou ela até chegar no final, vai incrementando de um por um. O que é para fazer? É para jogar na posição do inicial do while essa posição do J e incrementar 1. Tá certo? E quando eu terminar de fazer tudo isso aqui, ele vai jogar o destino para 0, né, para o final, no caso. Tá certo? A função compara, ela vai comparar caractere por caractere das duas cadeias, certo? E ela vai usar os códigos numéricos associados aos caracteres para determinar a ordem relativa entre elas. O valor da função menos 1, se é a primeira cadeia, procede à segunda. 1, se a segunda cadeia preceder a primeira. E 0, se ambas as cadeias tiverem a mesma sequência de caracteres. Então vamos lá, vamos imaginar uma situação aqui, é o seguinte. Vamos fazer aqui vamos brincar com comparação entre vetores. Tá certo? Vamos lá. Vamos pegar aqui o nosso exercício de vetor. A gente brincou em umas aulas passadas, né? Que a gente falava assim, ó. Faça um programa que lê 3 palavras do teclado e imprima as 3 palavras na ordem inversa. Tá? Isso aqui a gente fez jogando num vetor, por exemplo. Léo. Opa. Léo. Léo é legal. Então tá lá. Então a gente tem 3 posições e a única coisa que a gente fez foi ler de trás para frente. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer vamos brincar com um vetor. Tá? A gente vai fazer a mesma coisa. Eu pego aqui um vetorzinho de 3 linhas de 3
um vetor de 3 com tamanho de 30 cada um, né? Só que nós vamos fazer, no lugar de ser desse aqui, nós vamos fazer um tipo inteiro, que é mais fácil, tá? E vetor 1 de 10 posições. E vetor 2 de 10 posições. Vamos pedir para ele fazer o quê? Nós vamos pedir para ele entrar com os números das posições do vetor, tá? Da mesma maneira que a gente fez aqui. Vou fazer aqui da mesma maneira. Digite a posição tal do vetor, né? Então, vamos ver aqui. Vetor 1, posição 1. Então, aqui é a porcentagem B. A gente leu uma posição, leu um vetor. Vamos ler o segundo vetor, né? Posição do vetor 1. Vetor 2. A gente vai dar um print. Beleza, vamos ver como é que a gente está brincando até aqui. O que vai acontecer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, a gente tem. Eu faço uma comparação aqui para verificar quantos números tem parecidos. Ô, William, você quer perguntar alguma coisa? Está com a mãozinha levantada? É da hora da tela ainda. Opa, zerou então. Como é que eu faria aqui, então, uma lógica para comparar quantos números iguais tem no vetor 1 com o vetor 2? A gente faria assim. Vamos ter que fazer um for, certo? De i igual a 0, ponto e vírgula, i menor que 10, ponto e vírgula, i mais mais. Mesma coisa. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai ter que percorrer um vetor e verificar naquela posição todos os vetores, todas as posições do segundo vetor, e assim sucessivamente, tá? A gente vai precisar de mais uma variável, que é a variável j. Então, vamos lá. For j igual a 0, j menor que 10, j mais mais. Então, nós vamos ver o quê? Como é que a gente faz um if mesmo? Se vetor 1 da posição i for igual a vetor 2 da posição j, faz o quê? Nós vamos ter que contar, né? Então, vamos colocar aqui, total. Total igual a 0. Total mais igual a 1. Certo? Então, para cada posição, eu vou percorrer todas aqui. Certo? Print if o número de valores iguais entre os vetores 1 e 2 é porcentagem de vírgula. Vamos ver?
Olha lá, o número de valores iguais entre os vetores 1 e 2 é 2. Tá certo? Tá, né? O 7 e o 0. 7 e 0, muito bem. 7 e 0. Então a gente fez a mesma coisa. O que a gente poderia ter feito? Ler os dois vetores, ter jogado isso aqui em uma função, do mesmo jeito que o autor fez aqui, tá certo? Só que aqui ele fez chegando no final da cadeia. Enquanto não chegar no final da cadeia, a gente especificou um tamanho de cadeia, né? Aqui ele deixou uma cadeia mais livre, tá certo? Conseguiram entender essa parte aqui de comparação? Deu sim, professor. Deu, né? Vou colocar aqui. File, save as. Que hoje é eu subo lá para vocês. Uma segunda situação que ele colocou aqui, né, de fazer uma comparação de caractere por caractere, já que no for ele vai fazer o controle das duas, né, tanto da situação 1 quanto da situação 2. Né, ele está fazendo uma condição lógica aqui em cima, já. Né, ele está matando um for dentro do outro. Né? Algumas bibliotecas, certo? Biblioteca string H. Tá? A biblioteca de cadeias caractere string H, ela vai ter algumas funções, que é a função strlen, que é o comprimento de uma cadeia, strcopy, copia uma cadeia de origem para outro destino, strcat, que concatena duas cadeias, e cmp, que compara duas cadeias. Então, todas essas funções que a gente fez aqui, a gente pode substituir através da biblioteca string.h, tá certo? Essa biblioteca string.h já tem algumas funções próprias para isso. Né? Então, se a gente pegar lá o nosso dev C++, char, nome de 60 posições, certo? If, digite seu nome, F, porcentagem, S, vírgula, não. Só der um print if aqui, porcentagem S, vírgula, nome. A gente vai ter. Mas quanto mede, né, o total? Né? O nome, comprimento de oh, caramba, teclado novo, as coisas novas, você não sabe mexer, parece. S, N, G, o quê? Poxa, e carregar a biblioteca string.h. Porcentagem D.
nome Leonardo tem um comprimento de 8. Mas, professor, o senhor declarou 60 posições. Beleza, mas eu só estou lendo o quê? Aquilo que realmente eu ocupei. Memória. Tá certo? O que realmente eu ocupei. Se eu não ocupei, eu não faço a leitura. Então, aqui tem um exemplo, né? De como que faz aqui utiliza aqui o strlen, né, da maneira que eu mostrei para vocês, né? Eu acho mais prático, tá, você armazenar ele, mas acho que também não teria problema nenhum a gente fazer. Pedro. O nome Pedro tem 5, né? Já faz a chamada da função que economiza. Aqui a gente tem uma outra demonstração. Tem que lembrar sempre de carregar a biblioteca lá na cláusula include, tá? Senão a função strlen não vai funcionar, tá? A strcopy é utilizada, né, para copiar o conteúdo de uma cadeia de caracteres, inclusive o /0, que é o final, para outra cadeia destino, né? Antes de chamar a função, a gente tem que certificar que o espaço alocado de destino tem pelo menos, né, 1 byte a mais, senão a função vai dar errado, certo? Então aqui a gente tem um exemplo de como fazer uma cópia, né? A gente está copiando o nome para aluno. Ó, lembrando que o nome aqui está definido com tamanho indefinido aqui, né? Ele vai aceitar o tamanho que for. Professor, como é que a gente poderia controlar isso, então? Vamos lá. Como que a gente controla para fazer esse tratamento de erro que pode acontecer? Tratar isso aqui. Eu não quero permitir que um tamanho de que a função copie se for um tamanho maior do que o recebido. Vamos lá. Char nome. Vírgula. Destino de 10. Tamanho. If. F. Porcentagem. S. Vírgula. Nome. Tranquilo até aqui? Tranquilo. strlen de nome for maior que 10, menor que 10, né? Aí eu vou fazer o quê? Aí eu vou fazer a cópia desse cara aqui para esse cara aqui. Então, é o destino e a origem, tá? Então, o nome do aluno é João da Silva. Então, ele copiou o nome para aluno. Eu vou fazer o quê? Destino vai ser igual o quê? str, não, professor, é str copy, olha lá, str copy, o destino, vírgula, nome. Else, impossível, cópia, pois a cadeia de caracteres de origem é maior que a de destino. Será que funciona? Será que funciona, pessoal? Vamos ver se vai compilar.
Eita, caramba, não compilou. Não compilou. É porque não sei. Não aceita. Cara. Digite um nome. Leonardo. Beleza. Processou. Copiado para o destino. Ótimo. Vamos lá, mais uma. Olha, só pegou o João, né? Vamos lá. Impossível a cópia da cadeia de caracteres, pois a origem é maior que o destino. É maior que a do... Possível a cópia de cadeia de caracteres, pois a origem tem tamanho de... tamanho de 30. 30. Caramba, eu consegui colocar 30 para lá. Olha lá, deu 11. Professor, vamos tentar colocar com 10, mas colocar aqui menor ou igual? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você copiar. Beleza? Então, essa funçãozinha aqui, vinda da biblioteca string.h, ela é uma função que faz a cópia de uma origem para um destino. Lembrando sempre que a sintaxe dela é destino, vírgula, origem. Aqui, a função strcmp é usada para fazer o quê? Comparação lexicográfica de duas cadeias. Se as cadeias são iguais, isto é, se a string 1 e a string 2 têm o mesmo comprimento, os caracteres iguais nos elementos,
do mesmo índice, a função retorna zero. Se str1 for lexicograficamente maior, quer dizer, a escrita dela for maior que o tamanho da string 2, a função retorna um valor positivo. Se for ao contrário, né, se a string 2 for de comprimento maior do que a string 1, a função retorna um valor negativo. Então, né, o cabeçalho da função é int, né, que vai retornar um valor inteiro, str compare, né, qual é a cadeia 1 e qual é a cadeia 2. Aqui tem um exemplo, tá? A gente pode até digitar esse exemplo aí para ficar com vocês. Vou copiar aqui rapidinho. cdio.h Bem, não vou colocar isso. Nome 1. Vou colocar para cá. Aí vocês vão vendo melhor. Tchau. 2. Se SRCMP, né, de nome 1 e nome 2, fazer a comparação. If S é igual a porcentagem nome 1 não, né? Sim. SRCMP. Com 2 for maior que zero, o que significa ser maior que zero mesmo? Maior que zero, ele é um número positivo. Então, ele fala que str1 é maior que str2, certo? S é maior que porcentagem. Se nada disso aqui for verdadeiro, else, então, printf maior que porcentagem S. Espera aí. Menor não. É. Isso. Exemplo 4. João da Silva é igual a Maria Fernanda? Ah, faltou negação.
João da Silva é menor que Maria Fernanda. Vamos colocar assim. João da Silva é menor que Maria Fernanda? O que? Professor. Vamos lá. Nada aqui. TIF, porcentagem D, vírgula, STRCMP, nome 1, vírgula, menos 1. Ele fala que menos 1 é porque a cadeia de cima é maior do que a cadeia de baixo para a cadeia de cima. Tá certo. Por quê? Porque ele lê até o espaço em branco. Aqui ele vai ter que retornar 0. Menos 1. Zero. Aí, ó, fica certo. Ele bate. A, B, C. A, C, D. Significa que ele vai retornar um número positivo. Então, significa que lexicograficamente é maior que STR2. Então, a função retorna um valor positivo. Na verdade, não é maior. Ele fala que como a gente está fazendo a comparação entre cadeias, isso aqui vai ser sempre... A gente pode tomar o seguinte princípio. Se ele retornar 1, é porque ele achou a divergência da primeira com a segunda. Se ele retornar menos 1, é porque ele achou a divergência da segunda para a primeira. Por exemplo, AB, C e AB, D. Agora ele vai retornar menos 1. Certo? Então, quer dizer, ele comparou 2 e o terceiro daqui é diferente daqui. Então ele achou a divergência onde que está. A divergência está em 2. Comparando de 1 com 2. ABC, ABC. Vai retornar 0 porque as duas são iguais. E AB, E. Ele vai retornar 1 porque ele achou a divergência em E, no caso. A gente pode tomar o seguinte princípio. Se for 0 é porque é igual, se for diferente de 0 é porque elas são diferentes, né? Então vamos lá. Feito mais bonitinho. Print if. Se MP de palavra 1, palavra 2 for igual a 0, if S é a palavra secreta. Ô, professor, Oi. no caso, quando você coloca o igual ali naquele palavra 2, naquela variável palavra 2, você está declarando que ela tem que ter o tamanho de um unopar ou que ela é um... Não, ela está recebendo já o valor de unopar dentro dela. nela. Ah, mas o tamanho dela é 30, né? O tamanho é 30, mas ela está recebendo um valor default unopar. Então eu vou criar tipo uma palavra secreta aqui.
sabe? Ah, beleza. Você errou a palavra secreta. Vamos lá? Chute o nome. Pitágoras. Você errou a palavra secreta. Par. Você errou a palavra secreta, porque está com QI sensitivo, né? Unopar. Tá, e unopar é a palavra secreta. O que tem no aqui? Ah, eu não passei. É a palavra secreta. Então, o que aconteceu aqui, João? Quando eu faço uma declaração de uma variável e passo alguma coisa na frente com um sinal de igual, quer dizer que ela está recebendo um valor default, certo? Então, esse valor, ele vai assumir. Esse valor, se você não digitar nada, ele vai assumir esse valor aí para ele, tá? Senão você poderia fazer a leitura dessa variável aí embaixo sem problema nenhum. Ah, sim. Aí esse comando strcmp aí, ele compara duas variáveis? Isso. Mas é só variável char ou ele compara outro tipo de variável também? Oi? Ele só Não, só compara char. só Só char, char. né? É, até você vai poder verificar que é só char, porque a gente está utilizando ele aqui, ó. String, né? A gente está utilizando uma biblioteca string, Beleza. tá certo? Vamos lá. A função strcat anexa o conteúdo de uma cadeia de caracteres fonte ao final de outra cadeia destino, tá? Então, ele fala algumas observações. Devolve o endereço da string resultante, ou seja, devolve a str1, e o tamanho da cadeia de destino deve ser suficientemente para armazenar o tamanho de caracteres das duas cadeias. Tá? Vamos lá, então. Aqui mais um. Vamos colocar esse aqui para a gente ganhar um tempo, né, João? Em palavra 1 de 60. A palavra 2 de 60. 20. Tamanho. Tamanho 2. Né? Acho qualquer coisa. Na verdade, vamos colocar. Print if uma palavra. F, porcentagem S, palavra 1. Mais uma palavra. Palavra 2. Tá? Tamanho 1 vai ser igual. strlen, palavra 1. Beleza? Tamanho 2 vai ser igual strlen de palavra 2. Então a gente tem que entender que a quantidade de caracteres que tem nessa palavra 1, ela consiga comportar a quantidade de caracteres que tem na palavra 2, certo? Não ultrapassando o tamanho de 60 posições. Tá? A somatória de 1 e 2 não pode ultrapassar 60 posições. É diferente. Vamos colocar 60, vamos colocar aqui. Print if, vamos lá. Só para a gente colocar. A gente ver aqui o que nós estamos fazendo. Porcentagem de. Palavra 1, tamanho de. 2 com tamanho de palavra.
Palavra 2. Leite. A palavra, às vezes estou com sujeira. Oh, cara, que sujeira. Mandei imprimir errado aqui. Cara. Então, a palavra 1 tem 5 caracteres e a palavra 2 tem 6 caracteres. Né? Então, o que a gente tem que garantir? Tem que garantir que se somatória, tamanho, a palavra 1 com o tamanho da palavra 2, essas duas não pode, tem que ser menor do que 20. Se for menor que 20, aí a gente vai fazer o quê? Pegar. Vai fazer o quê? A cópia então vai jogar a palavra 2, né, o conteúdo da palavra 1 dentro de palavra 2. Então, destino, origem, destino. Beleza? str, cat, o quê? A concatenação. Palavra 1 com a 2 ficou cat, que palavra 1 com a 2. Então, ele vai fazer o quê? Dessa maneira eu vou jogar sobrenome em nome. Tá certo? Eu falei errado aquela hora. Aqui é o destino. Sempre. E aqui é da onde está vindo. Tá bom? Palavra 2, vírgula, palavra 1. Eu estou fazendo ao contrário a comparação. Né? Eu vou jogar aqui porque aqui é maior. Abacaxi. Agora, a concatenação da palavra 1 com a palavra 2 ficou abacaxi leite. Né? Por quê? Resultando em um tamanho de palavra e como é que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar o quê? Palavra 2. Isso. Para cá. Certo? Coloca palavra 2 e ele vai ter que fazer aquela impressão para a gente. Leite, abacaxi. Então, a concatenação da palavra 1 com a palavra 2 ficou abacaxi leite, resultando num tamanho de 12, que é inferior ao nosso tamanho, que é o tamanho de quanto? Vamos fazer o teste. A gente
Nós temos 5, 6, 7, 8. Não fez nada. Por quê? Porque extrapolou, né? A gente poderia colocar um else. Fazer um printf, né? Colocar aqui. A concatenação. Palavra. Gerou 20 posições. Leite. Paralelepípedo. Olha, deu 19, hein? A concatenação das duas palavras não pode ser feita porque superou as 20 posições. 20 posições. Beleza? Então, aqui a gente tem um exemplo utilizando a função de concatenação. Ele vai concatenar a segunda posição para a primeira posição. A gente poderia fazer o quê? A gente poderia, antes disso aqui, antes de fazer qualquer coisa, né? A gente já fez aqui, né? Colocou os dois tamanhos e verificou ser menor do que 20. Se não é menor que 20, ele não vai dar certo. Né? Bola para frente. O que é isso aqui? Vamos lá. Aqui um outro exemplo é uma função para imprimir os nomes de alunos de turmas com 50 alunos, onde o nome dos alunos possui no máximo 80 caracteres. Né? Então foi declarado um vetor, né? Nem e passado como parâmetro para auxiliar. Então, aqui tem uma função auxiliar, que ele vai ter um parâmetro inteiro e um parâmetro que é um vetor com 81 posições. Né? Então, ele vai verificar todos os alunos e verificar se todos eles têm, no máximo, 80 caracteres. Aqui também tem mais alguns links deixados sobre a função string, né? E sobre cadeias de caracteres usando os string. Beleza? Deixa eu ver aqui. Vamos passar para frente esse aqui. Eu prefiro... Quem está pedindo controle aqui também? Os caras estão querendo controlar minha máquina. Os hackerzinhos. Deixa eu ver. Beleza. Bom, falamos sobre, então, lista de caracteres. Vamos começar, então, a fazer uma introdução em endereços e ponteiros. Beleza? Já ouviram falar de ponteiro? Nunca ouvi. Nunca ouviram? Se falar a palavra ponteiro para vocês, o que vem na cabeça de vocês? Relógio. Relógio? O Um mouse. marcador de combustível? Já pensaram nisso? Também, né? É algo que indica, né? Um ponteiro. É o que dita o ponteiro. Então a gente vai falar mais ou menos isso, né? Sobre o marcador de combustível. O que é o nosso marcador de combustível? É o ponteiro. É o ponteiro que vai definir para a gente a posição que nós estamos em uma determinada cadeia. Tá? Então vamos ver um pouquinho de conceito hoje, né? E depois falar um específico de endereços e ponteiros, beleza? Então, assim, os conceitos de endereço e ponteiro são fundamentais para qualquer linguagem de programação, embora fiquem ocultos em algumas linguagens.
No caso do C, esses conceitos são bem explícitos. Tá? O conceito de ponteiro não é fácil. É preciso fazer algum esforço para dominá-lo. Imagina que lá na memória RAM, qualquer computador tem uma sequência de bytes, certo? Cada byte armazena 256 posições de valores. Certo? Possíveis valores, né? Os bytes são numerados sequencialmente, quer dizer, o número de um byte é o seu endereço. Tá? Cada objeto na memória do computador, só colocar meu guia aqui. Cada objeto na memória do computador ocupa um certo número de bytes consecutivos. Por exemplo, um char ocupa 1 byte. Um int já ocupa 4 bytes. Em alguns computadores e outros, chega a ocupar até 8. Beleza? Por exemplo, um double, ele ocupa 8 bytes. Cada objeto na memória tem um endereço. Na maioria dos computadores, o endereço é um objeto e o endereço é o seu primeiro byte. Por exemplo, vamos fazer uma declaração, certo? Fizemos algumas declarações aqui dentro. Os endereços das variáveis poderiam ser, por exemplo, dessa variável C, endereço 89.421. Esse endereço é o endereço que ele está localizado na memória. Tá certo? Na memória. Essa variável i que nós criamos, ela vai estar na 89.422. Já a ponto que nós declaramos uma estrutura entre x e y de variáveis inteiras, vai estar na 89.426. E um vetor? Esse vetorzinho que a gente criou aqui, ele é um vetor de quantas posições? 4 posições. Então, ele vai do 0 até o 3. Significa o quê? Que, ó, a posição 0 do vetor vai estar nesse endereço de memória. A posição 1 vai estar nesse endereço de memória. E a posição 2 vai estar nesse endereço de memória. Professores, um time que está sequencialmente um atrás do outro? Não necessariamente. A posição que ele vai guardar a memória independe disso, tá? Ele entende que é tudo um vetor só e é uma posição do vetor. Quando você faz o chamamento dessa posição de um determinado vetor, ele sabe qual é o endereço de memória que ele tem que buscar aquela posição do vetor que você declarou lá atrás, tá? E retornar ela para vocês. Os endereços eles são fictícios. Tá? O endereço de uma variável é dado pelo seu operador e-comercial. Então, não confunda esse uso de e-comercial com o operador lógico AND, que em C é 2e-comercial. Beleza? Se I é uma variável, então e-comercial I é o seu endereço de memória. Então, como é que fica no exemplo acima, nesse exemplo do I? Qual que é o endereço de memória da variável I? 89.422. E da posição 3 do vetor, da quarta posição do vetor, no caso, né? Então, 89.446. Por que a quarta posição, professor? Porque ele começa em 0. Então, o 3 aqui é a última posição de um vetor de tamanho 4. Tá? Olha um outro exemplo aqui, ó. O segundo argumento de uma função de biblioteca scanf é o seu endereço da posição de memória, certo? Onde devem ser depositados os objetos lidos no dispositivo padrão de entrada. Então, se eu estou lendo uma variável inteiro e eu faço uma leitura dela dessa maneira, ele vai indicar para mim aonde você quer armazenar, em qual posição de memória que ele está armazenando. Um ponteiro, ou melhor, um apontador ou um pointer, é um tipo especial de variável que armazena endereços. Então, um ponteiro pode ter valor especial null, que não é um endereço de lugar algum. A constante null está definida no arquivo de interface stdlib e o seu valor é 0 na maioria dos
computadores. Se um ponteiro P armazena um endereço de variável I, podemos dizer que P aponta para I. Ou P, que é o nosso ponteiro, é o endereço de I. Em termos um pouco mais abstratos, digamos que P é uma referência à variável I. É como se você tivesse o endereço de memória da variável I aqui guardado, vou colocar aqui só um exemplificando para você, e o ponteiro tivesse, olha, a variável I está aqui, cara. Esse é o endereço de memória dela. Beleza? Se um ponteiro P tem valor diferente de null, então, né, o P é o valor do objeto apontado por P. Beleza? Então, nesse caso aqui, isso aqui é a localização, não é o operador multiplicador. Olha lá. Se I é uma variável e P é a posição de I, então a posição de P é o mesmo que dizer I. Olha lá. Se I é uma variável e P é o ponteiro para o endereço de memória dessa variável, então o endereço de P é a mesma coisa que você está dizendo que você está falando de I. Por quê? Porque P não referencia a I. Quando eu referencio uma coisa, significa o quê? Esse valor que está referenciando a esse valor aqui, ele está falando, olha, o valor 10 que você procura está ali. Então, é como se você estivesse trazendo esse valor 10 para P. É como se P tomasse isso como se fosse uma herança. Entenderam? Temos vários tipos de ponteiros, tá? Ponteiros para caracteres, ponteiros para inteiros, ponteiros para inteiros e ponteiros para registros. O computador precisa saber que tipo de ponteiro você está falando. Então, para declarar um ponteiro P para um número inteiro, você vai falar assim, ó, eu vou declarar uma variável inteira que é um ponteiro para um número inteiro. Para declarar um ponteiro P para um registro cell, você vai falar o quê? Olha, eu estou criando um ponteiro para uma estrutura de nome cell. Tá certo? Um ponteiro R para um ponteiro que apontará um inteiro é declarado assim. Então, eu estou criando um ponteiro que vai apontar para outro ponteiro para uma variável inteira. Olha aqui alguns exemplos, então. Suponha que A, B e C são variáveis inteiras. Eis que um jeito bobo de fazer C igual a A mais B. Então, eu estou declarando um ponteiro para um número inteiro, tá? Tanto esse quanto esse são ponteiros para números inteiros. Beleza? O valor de P é o endereço de A. Então, o endereço de A, da variável A, vai estar em P. Então, o que eu leio em A, P vai estar recebendo ele. E o valor de B vai estar em Q. Logo, C é o resultante, quer dizer, vai ter o valor daquilo que P aponta com aquilo que Q aponta. Outro exemplo, suponha que precisamos de uma função que troque os valores de duas variáveis inteiras, I e J. Então, vamos lá. Nós temos aqui uma função de troca, que não vai retornar nada, que vai receber dois parâmetros, certo? E temos uma variável temp. Jogou I para temp, pegou J, jogou para I, e pegou temp, jogou para J. Isso aqui ele vai fazer o quê? Uma troca muito simples. Nesse caso, ele não vai produzir o efeito desejado, pois ele vai receber apenas os valores das variáveis e não as variáveis propriamente ditas.
certo? Então, essa função ela recebe cópias das variáveis e troca os valores dessas cópias, enquanto as variáveis originais permanecem inalteradas. Para obter o efeito de troca de variável, que é o que a gente quer, é preciso passar à função os endereços das variáveis. Como? Ó, sabe aquela funçãozinha de trocar as variáveis, que é as que a gente queria aqui? No lugar de você trocar o valor, você vai fazer o quê? Você vai ter dois endereços de ponteiro, você vai pegar o valor que você vai receber desse primeiro endereço de ponteiro, que vai ser a variável i, e o segundo, que é a variável j, que você vai passar para cá, vai pegar o endereço da variável i, vai colocar em temp, vai pegar o endereço da variável j, vai jogar para a variável p, que é i, e vai pegar o valor que estava em p anteriormente e jogar para o ponteiro Q. Dessa maneira, nós estamos fazendo a troca de memória, de variável. Eu estou trocando o endereço de memória da variável i para a variável j e da variável j para a variável i. Tá certo? Porque aqui eu estou passando, ó, estou passando o endereço e estou passando o endereço. Tranquilo, pessoal? Aqui a gente tem um exemplozinho. Vamos fazer esse último exemplo aqui. Eu prometo que eu deixo vocês descansarem hoje. Em C. Vamos lá. Vamos trabalhar junto. stdio.h. Vamos criar aqui uma função chamada swap, que não vai retornar nada, tá? Int i, int j. Int temp vai ser i vai ser j e j vai ser temp. Certo? Vamos para a função principal. Int a, b. A vai ser igual a 5. B vai ser igual a receber o valor, né? 10. Print if, o quê? Porcentagem de barra n, vírgula a, vírgula b. Poxa. Swap, quer dizer, troca a por b. Certo? A gente vai fazer a mesma coisa aqui embaixo. Exemplo 6. 5, 10, 5, 10. Então, aqui até então nós não trocamos psirica nenhuma. Né? Não foi trocado nada dessa maneira. Agora, se eu quiser trocar o endereço de memória, aí nós temos uma outra função, uma outra maneira. Tá? Cara, na verdade era para ele ter trocado aqui sim. É só 5, 10, swap A, B. Ah, é que essa aqui tá aqui. Eu não estou retornando nada, né? Essa variável aqui, elas são variáveis locais. Diferente.
5, 10, 10 e 5. Beleza? Tá. Como que a gente faz para fazer uma substituição de endereço de memória? Que é o que a gente quer. Que é esse cara aqui. Vamos lá. Vamos fazer a mesma coisa. Esses dois. Eu vou declarar mais um aqui que é o ponteiro. Eu vou declarar aqui mesmo. Então aqui nós vamos passar para I o valor de A e para J o valor de B. Só. If. Porcentagem D. Porcentagem D. Vírgula. I. A, né? Swap. A. B. Agora foi. Olha lá. Da maneira que a gente fez aqui, ele está assim. Eu peguei primeiro os dois e apresentei eles aqui para vocês de uma forma normal, tá certo? Depois que eu fiz a nossa funçãozinha swap, ela é uma função que ela vai fazer o quê? Uma alteração de endereço de memória. Eu vou pegar o endereço de memória A, o endereço, o ponteiro que está apontando para a variável A, e vou jogar para B, vou pegar o de B e vou jogar para A. Então, o que a gente fez aqui, ó. Nós não trabalhamos com a variável, nós trabalhamos com os ponteiros, certo? Endereço de memória. Fizemos a troca, só que nós não trocamos nada, não trocamos os valores. O que ele fez? Para onde A estava apontando, agora quem vai apontar é B. E para onde B estava apontando, agora quem vai apontar é A. Entenderam? Sim, sim. Tranquilo? Então tá. Eu vou colocar esses exemplos todos para vocês aqui, lá, e a gente continua na próxima aula. Beleza? Só para deixar ciente para vocês, por favor, não esqueçam que até o dia 12 desse mês agora é a entrega da parcial 2
Por quê? Porque no dia 13 eu tenho que estar com isso aí lançado. Tá certo? Então eu peço para que vocês façam não deixem esses prazos para depois, tá certo? E façam a entrega. Está lá no Classroom. Então, a aula de hoje é do dia 4/5/2021. Eu vou colocar um arquivo. Pode ser um arquivo RAR mesmo? Vocês preferem um arquivo zip? RAR, né? Ah, dá na mesma, né, professor? Rara, né? Tem que abrir uma nova janela, né? É. Tem que extrair tudo depois, né? Quatro e 5. Então, tá lá. Beleza? Beleza. Ô, professor, Oi. já vai finalizar aí agora? Pode falar. Você viu aquele exercício que eu mandei no grupo lá? Um que eu tava com uma dúvida aí ontem. Um que eu tinha caçado na net lá. Eu ia perguntar pra você só se você sabe uma forma fácil de fazer aquilo lá. Deixa eu ver aqui qual que você mandou. Aquele lá que eu mandei depois lá? Isso, Que deu aquele lá certo? mesmo. Aham. Aí eu queria ver se tem outra forma de Aí eu fazer tentei daquele fazer jeito. uma função com o int, passando o vetor, mas depois que eu vi que deu certo com o void, aí foi. Então, eu acho que o segredo é usar Foi os o voids, Arlindo né? que passou por último. Isso, ele Foi. mandou um lá. Aí Esse tem aí deu uma... O certo. Arlindo passou 2. É o segundo. O segundo deu Ah, certo. tá. O Você primeiro passou tinha uma dado errado. imagem, né, João? Isso, eu mandei Escreva uma uma imagem. função que receba um vetor de 10 elementos, qualquer tipo. Agora escreva uma função para modificar o vetor original de maneira que o usuário entre com a modificação do elemento, entre com a posição e o elemento a ser escrito no vetor. Nesse caso, a posição escolhida para a modificação for inválida, o programa deverá informar o usuário. O vetor deverá ser global. Escreva uma função que imprima este vetor. Isso aqui ficaria bem mais... Acho que o cara estava falando isso aqui em Python. Porque em Python você consegue usar o vetor, que ele chama de lista, e colocar o append para falar em qual posição do vetor que ele quer, que você quer colocar. Mas deixa eu ver aqui o que o João fez. Deixa eu pegar aquele PC que é mais fácil. Então foi o Arlindo. Então é por isso então. Eu achei muito desnecessário fazer uma função para isso. Então. Tão facinho, só passar o vetor e verificar ali na hora. É que assim, em Python você tem uma funcionalidade para a lista que chama append. Então, Certo? E aí você consegue falar assim, append, mas você quer fazer esse append aonde? Inserir-se e aonde? Em qual posição? Aí você fala qual a posição que você quer. Porque, nossa, em C isso aí é muito difícil. Você fazer uma função para poder selecionar qual a posição do vetor você quer alterar. Qual isso aqui agora? Você acha? Seria isso aqui, ó. Fez, Arlene? fiz sim, eu só não fiz a parte de verificar se der errado a posição, apitar. Mas esse aí deu certo no meu. Aí fiz a função que passa a posição, o novo valor e o vetor em si, né? O usuário entra com a posição e o elemento a ser escrito no vetor. Ah, tá. Posição. Você colocou -1. Beleza, tranquilo. Porque você vai pegar. Se ele colocar 1, vai ser sempre a 0. Né? Isso, por isso que eu coloquei. Tá. Se caso a posição escolhida para a modificação for inválida, o programa deverá informar o usuário. Ah, mas aí é fácil. Então ele pediu para fazer uma função, aí eu fiz com o void. Mas se fosse sem função ia ser mais fácil ainda. Escreva uma função que receba 10 elementos. Agora escreva uma função para modificar o vetor original. Tá, mas aí você não precisa ter a função para modificar. Quando você coloca a posição aqui, você faz o if. Certo? Depois. Então, se fosse.
É que pediu pra fazer uma função, aí eu quebrei a cabeça pra fazer a função. Senão, só fazer Não, o mas int. dá na mesma, é só você É, retornar 0 ou 1. então, dá na Então, mesma. você faria assim, tipo, ó, int, né, valida a posição, Aham. certo? E aí você vai receber a posição. Posição. Beleza. Então vamos lá, vamos alterar isso aqui para ele pegar lá a posição certa. Ah, é pra. Então eu entendi errado. É pra fazer a função pra validar A ou é pra trocar o função é valor? para fazer o vetor. A função que ele fala aqui assim, que esse aqui não fui eu, tá? Isso aqui é o da Unopar. Ah, sim, sim, aham. Escreva uma função que receba o vetor de 10 elementos. Então você vai ter que fazer uma função para ler o vetor e uma função para modificar o vetor. Ah, então eu entendi tudo errado enunciado. Eu só fiz a função É, pra trocar o valor. na verdade, essa função de validação não precisa. Né? Você vai Aham. ter que fazer assim, o vetor ele é que tamanho? Ah, ele é um tamanho 10, certo? Então aqui tem o vetor antigo também. Vai ter que. O vetor antigo não precisa. Deixa eu entender o que você fez aqui. Esse antigo eu fiz só pra no final falar o vetor antigo e o valor do vetor da posição nova, sabe? Por exemplo, ó, Só, tá só vendo? frescurinha, só pra ficar bonito. O vetor são 10 posições, tá certo? Então, se você ler assim, se a posição que você lê for maior que 10, for maior que 9, na verdade, que vai sempre de 0, a posição menos 1, né? Menos 1. Se ela for maior do que 9, aí o que você vai fazer? Printf, posição inválida. Posição inválida. Certo? Else, se não, aí você entra aqui. É a parte da verificação, né? Aí mais de boa. É, Então ele vai ver aqui, ó, ele vai ler a posição. Deixa eu executar isso. Ixi, agora não vai rodar. Esse é o valor da primeira posição. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Aí eu falo as Digite a posição posições que e os você quer valores. trocar. Você quer trocar a posição 11. Ele fala, digite o valor que vai na posição 11. Valor 55. Posição inválida. O vetor com posição 11 alterado para... que é isso aqui. É o print. A única coisa que você não faz aqui é isso aqui. Pode pôr barra N aqui. E mais um. Por que você colocou em mais um? Você tá para Ah, é só, mostrar a só pra posição. mostrar a posição Tá. certinha. Entendi. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 6, 7. Qual posição que eu quero criar? Quero criar a posição a 9. Na verdade, não, tá certo, você faz o contorno. Tá certinho. Tá certinho. Perfeito. Aí só fazer esse ifzinho aqui já resolvia. Entendeu? Saquei, saquei.
Firme e forte que nem prego na areia, João? Oi? Firme e forte que nem prego na areia? Ah, com certeza. É? Não, deu pra entender. Deu pra entender? Deu. Deixa eu pegar aqui já. Pô, Python uma linguagem mais difícil que a linguagem C ou mesmo nível de fácil. dificuldade? Mais fácil. É mais fácil? Ah. Você prefere Python ou C? Eu prefiro SQL. SQL? Apesar que agora eu mudei de emprego, falei pra vocês. Não. Pelo Mudei de menos eu emprego. Saí da Trux Control, lá recebi uma proposta de emprego para ir para cooperativa integrada. só SQL lá? Você tá Não, trabalhando? vocês nem imaginam que eu vou trabalhar lá. Mexe com o que lá, professor? Lá mexe com DataSul. Ixi. Vou mexer com Progress. Saí do banco de dados SQL, que é bem mais simplão, mais gostoso, né, de fazer, tudo, SQL é só banco de dados, né? trabalhar. Assim, na verdade o Progress também é um banco de dados, né? Mas ele tem uma linguagem específica dele, né? Ah, sim. Uma linguagem, tipo, nativa dele. Nossa, mas corrido, hein? Trabalhar o dia inteiro, chegar à noite, faculdade da aula. Nossa, E depois chega ainda semana por de cima dar prova. atenção para a família, tudo, cuidar do cachorro. Tá certo, pessoal? Certinho. Mais alguma coisa? Não, só isso mesmo, professor. Não? Então tá, eu subi lá os materiais e a aula amanhã eu coloco para vocês lá, tá bom? Ô, professor, Oi, pode falar. eu tava vendo lá no Ava, né, que eu ia rever a aula do dia 13. A aula não tá lá Ela postada. não gravou, Sim. mas eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar uma nova aula e aí eu coloco para vocês lá, pode ser? Beleza. Tá? Ela não gravou, não sei por que motivo ela não gravou. Tá certo? Tá certo, entendi. Então tá bom Obrigado. então, pessoal. Tudo de bom para vocês, tenham uma boa noite. Até Boa mais. Tchau, tchau. noite. Também. Valeu, professor. Até mais.